Oi, eu sou o Tortos, mas isso não é tão importante assim. Seguinte, a Mulher Elástica de Os Incríveis é provavelmente uma das personagens mais quentes das animações, se é que você me entende. E por muito tempo eu acreditei que ela não teria oponentes à altura que pudessem bater de frente com ela, principalmente depois de Os Incríveis 2. Mas aí chega Big Pai e Big Filho e entrega pra gente esta humilde mãe aqui. Aí eu confesso que fiquei sem palavras, né? Então eu pensei, bora ver o filme pra saber se ele é tão bom quanto a mãe que tem nele. E assim, eu confesso que eu já vou dar uns pontos pro filme logo de cara, porque o começo dele é bem legal. Tem uma ceninha de perseguição junto desse que até então é só um personagem aleatório fugindo sem nenhuma explicação. Pode não ser lá um dos top 10 começos mais incríveis já feitos em animação, mas é bom bastante para prender a sua atenção. Principalmente porque a cena seguinte, depois da perseguição, é mostrando essa bela mulher, que você já sabe que é nada mais nada menos do que a mãe do filme quando mais jovem, e que pelo visto desconhece a famosa fase feia. Mas beleza, aí o filme basicamente dá um time skip de 12 anos, se eu não me engano, e a gente conhece o Adam, vulgo o protagonista, que é bem aquele padrãozinho de personagem considerado estranho, esquisito e zoado por uns vagabundinhos. E pra completar o bingo, agora o garoto começa a despertar o crescimento da puberdade, só que de uma maneira meio diferenciada dos outros. Aí ele também tem uma garota que é apaixonada nele, sim, ele tem alguém que gosta dele da forma mais escancarada possível, mas não fica muito animado com isso não, porque o filme nem dá tanta importância assim pra essa parada. Talvez, quem sabe, na continuação desse filme, que aliás existe, talvez lá o romance tenha algum desenvolvimento, por mais que o único romance que eu queria ver mesmo se desenvolver é o meu com a mãe dele, mas enfim. Lembra que eu disse que ele era zoado e tal? Pois então, ele é, porém único e exclusivamente para o filme ter alguma desculpa lá na frente pro plot avançar. Tirando isso, é meio que zero importância. E pra falar a verdade, fazia tempo que eu não vi uma animação mais recente com esse clichê do protagonista zoado por uns valentões. Inclusive, te contar que nesse filme me impressiona esses caras aqui sendo os valentões. Mas assim, como mais cedo no filme esses valentões basicamente encheram o cabelo do maluco de chiclete, a gente finalmente vai poder ver como a mãe dele tá depois desses anos todos. E eu fico feliz em dizer que a mulher é igual vinho. Quanto mais tempo passa, melhor fica. E vendo o cabelo dele só o chiclete, ela diz que o jeito é cortar tudo, tem pra onde fugir não. E duas coisas, as cenas com a mãe dele são as melhores, eu não tô zoando nem fazendo meme, é realmente as cenas mais legais de assistir. E a segunda coisa é que o corte de cabelo ficou mó bom, nas réguas, tá ligado? E não ironicamente, é exatamente assim que meu cabelo fica quando eu corto. Até as orelhonas é parecida, mas isso não importa, porque no dia seguinte o cabelo dele simplesmente cresce do nada. E por algum motivo ele tenta esconder isso da bela mãe dele, aí acaba usando um chapéu que era do supostamente pai dele, que foi de base, e com isso a belíssima mãe dele fica meio bad vibes. E neste momento eu ofereço o meu ombro amigo para ela conversar sobre essas dores que a aflige, sabe, ali no quarto dela. Quer dizer, enfim, lembra que eu disse sobre o plot do garoto ser zoado e isso basicamente só existir pra ser uma desculpa do filme pra história lá na frente continuar? Pois é, segura isso aí porque antes o filme coloca mais uma cena da garota que é caidinha pelo Adam, só pra você não esquecer da existência dela, afinal depois é que a coitada só vai dar as caras no final do filme. E eu espero de coração que no segundo filme ela tenha mais importância. Enfim, assim, o plot do bullying, né? Não tem segredo não, os vagabundinhos perseguem o garoto até a casa dele, porém antes de ir embora tá com um tijolo na janela do garoto, tijolo esse que faz o Adam achar cartas do pai dele que supostamente tinha ido de base, porém não foi. Ou seja, infelizmente a mãe ainda é casada. Mas tudo bem, não precisa digitar F no chat. Só digita pastel de carne e deixa um like, por favor. Enfim, não fique triste por mim, pois essa casada está no meu Casada Verso, que é basicamente uma lista minha de casadas que valem a pena investir mesmo sendo casadas. Só que assim, o garoto fica todo revoltadinho e pra ser honesto, por um lado eu entendo essa revolta, mas por outro sei lá, era só bater um papo com a mãe dele e pronto, ela explicava as coisas e era isso. E eu achei incrível como ele tem a pior ideia do mundo, que é simplesmente fugir de casa para um endereço aleatório que ele encontrou nas cartas. A sorte dele é que a carona que ele encontra era basicamente uma pessoa muito gente fina. Porém, antes de encontrar o pai dele de verdade, o garoto quase vai de base por causa desse caminhoneiro. Mas é salvo por sei lá o que, tô zoando, ele é salvo pelo pé grande, que spoiler, é o pai dele. E o tal caminhoneiro fica crente de que viu um pé grande e sei lá por que ele quer contar aos quatro ventos isso. Então finalmente o vilão do filme aparece. Vilão mais ou menos, né? Um cara que está em busca da cura da calvície deve mesmo ser considerado um vilão? Ele só quer acabar com um dos maiores terrores da humanidade. Mas depois a gente fala mais dele, porque antes a mãe do Adam descobre que ele fugiu e vai correndo atrás dele. Queria eu que ela viesse correndo atrás de mim. Enquanto isso, o Adam descobre que é filho do pé grande, porém o maluco é basicamente um Nutella. Ele é um pé grande Nutella. Ele basicamente tem só a parte boa de ser um pé grande. E a partir daí é só ele conhecendo, interagindo com o pai, descobrindo os poderes de cura que ele tem. E sem pé grande nesse filme tem poderes de cura, só aceita.
Mas eu acho engraçado que quando o vilão do filme aparece, o pai do garoto simplesmente deixa o moleque sozinho direto pro perigo. E assim, seguinte, resumo rápido da treta. O pai do Adam descobriu que ele era diferenciado e o vilão prometeu uma ajuda pro pai do Adam, vulgo o Pé Grande. Porém, com o tempo, essa ajuda virou basicamente o Pé Grande quase se tornando uma cobaia de experimentos para esse tal vilão. E assim como você já deve imaginar, ele não ia querer ser um rato de laboratório. Então ele fingiu a própria morte e como não tinha evidências de que o filho dele tinha herdado os genes, a família do garoto tava de boa. Mas agora que o vilão sabe que o pai tá vivo, ele volta a ser o vilão e simplesmente incendeia uma parte da floresta, prende o garoto no carro e deixa ele lá pra ir de arrasta pra cima. E nessa hora eu fiquei surpreso porque é uma cena genuinamente bem pesada pra um filme que é bem mais infantil, sabe? Mas o pai Pé Grande chega, salva o garoto e se sacrifica sendo capturado. O Adam obviamente quer resgatar o pai, porém os animais que eram amigos dele dizem que não vão ajudar porque por causa do garoto a floresta já era. E eles são metade certo, a floresta foi queimada, mas não toda a floresta, só um pedaço, sabe? Então meio que a reclamação deles é um pouco daquele cu doce padrão do roteiro, sabe? Porque logo em seguida eles formam um time, vão ao resgate do Pé Grande e tudo dá errado. Porque né, qual a graça de tudo dando certo logo no início? Mas assim como tudo tem que dar errado logo de início, tudo também tem que dar certo depois. O garoto consegue escapar, salvar os animais que tinham sido presos e de combo salva o pai dele. Porém, depois que o vilão descobre que o garoto tem um genes da forma perfeitamente perfeita para curar a calvície, ele manda o pai do garoto de arrasta pra cima. Na verdade, antes ele vai de arrasta pra baixo, aí depois ele vai de arrasta pra cima. Mas enfim, nisso o garoto dá o troco e manda todo o laboratório e o trabalho do cara de arrasta pra cima também. Só que sobre o pai dele ter ido de arrastas, bem, lembra que eu disse mais cedo no filme que o garoto descobre o poder das curas? Pois é, ele revive o pai com esse poder, mas o vilão ainda não tinha sido derrotado, exceto que ele foi derrotado de vez pela gostosa, poderosa mãe do Adam. Aí, meus lindos e lindas, final feliz, o garoto tem a família dele de volta e inteira, os valentões param de perturbar ele e a garota que gosta dele reaparece. E fim do filme, como eu disse, final feliz, exceto pra mim, foi final triste pra mim, sabe? Além de saber que a mãe dele não é real, e até mesmo não sendo real, ela não está solteira. Mas agora falando sério, eu tinha visto um comentário no vídeo do Elegas dizendo que esse filme tinha uma ideia muito boa, mas mal aproveitada, e que se fosse feito por, sei lá, Pixar em seu auge, seria um outro nível. Eu concordo, a ideia do filme podia ir ao infinito e além, mas a gente julga o que tem, não é mesmo? E bem, no geral, é um daqueles filmes passatempo pra você simplesmente assistir quando não tá fazendo nada e não quer pensar e nem refletir muito sobre o que você tá assistindo. Nisso aí, o filme cumpre esse papel perfeitamente, na minha opinião. Eu acho que foi exatamente pra isso que ele foi feito. A animação não é ruim, mas também não é lá aqueles absurdos. E meu amigo, se com a animação médias a mãe desse filme já é maldade, imagina com a animação nível Pixar, vixi. Inclusive, a mãe do filme é a melhor coisa do filme, sem brincadeira nenhuma. Não sei se eu deixei muito claro isso durante o vídeo, mas enfim, tô deixando claro aqui agora. Enfim, recomendo, é claro que sim, é bom pra se divertir, tem uma bela mãe e tal. Agora, se eu vou ver o segundo filme, eu sei lá, eu já tive uns spoilers, eu vi que a dublagem mudou completamente, assim, eu não sei se é uma dublagem técnica e tal, mas eu achei bem inferior à do primeiro filme. A animação parece que tá melhor, mas enfim, eu provavelmente não vou ver o segundo filme, me desculpa, só se o romance for desenvolvido, aí eu dou uma chance. Mas enfim, obrigado por assistir até aqui, se tiver uma próxima eu te vejo nela, deixa um like, comenta pastel de frango, por favor, é isso.